Olá pessoal, bom dia a todos vocês que têm acompanhado, né, a página do Pantanal Iguaçuano. Meu nome é Daniela, muitos me conhecem como Dani Luz e esse nome vem desde a época da poesia que a minha amiga Marisa, né, Marisa Sorriso me batizou. Para quem não sabe, eu sou professora do município de Nova Iguaçu. Eu trabalho mais precisamente na região de Lagoinha, onde está situada a APA Guanduaçu, né, em que o local onde a gente realiza trabalhos do coletivo Pantanal Iguaçuano. Para quem não me conhece, eu já venho dentro de uma estrada, né, que trabalha com poesia, cultura, muitos anos. Junto com projetos chamado Poesia em Trânsito, que vocês podem pesquisar depois, Utopia Feira Multicultural, Ciranda de Pedra de Guaratiba. Então eu já passei assim por vários projetos e constantes, né, contínuos. O último voltado para a poesia foi a Poesia em Trânsito, em que a gente realizou durante 7 anos. Tivemos que dar uma paradinha por causa da pandemia, onde a gente fazia apresentações, né, nas barcas, no metrô, na rua. Então era uma proposta de interação, né, com o público. E essa interação ela acontecia durante 15 minutos. E ali a gente, dentro de uma estética, dentro de um pensamento, né, dentro de um conceito que estimule a poesia e que toque as pessoas e que promova essa interação. Então, com a pandemia, a gente teve que dar um tempo, né, nessas ações. Logo depois eu vim com o projeto Utopia Feira Multicultural, também idealizado e por mim, onde nós criamos um grande caldeirão cultural, onde todos os artistas podiam se apresentar, né, também de maneira itinerante, vender as suas obras de arte. Ali realmente era um grande cenário de troca, de explosão cultural, que permitia ser um grande cartaz para os artistas, né, que promovia também debates voltados para a questão das tradições, né, principalmente com relação às mulheres, e promovia também o resgate da ancestralidade. Então a gente discutia muito sobre essas questões que agora a gente percebe que são imprescindíveis dentro de um território, dentro de uma escola, e a forma como a gente pensa a educação, a forma como a gente pensa a escola, né? Principalmente, muitas pessoas começaram a cair a ficha com relação a isso, né? E logo depois, quando eu vim para a região de Lagoinha, que eu me mudei, né? Eu vim para próximo de Lagoinha. Aí eu pude conhecer através do condutor local Edson Monteiro, que até então ele ainda não se via assim, né? A gente não tinha essa dimensão, né, da identidade dentro de um território, a identidade de um povo que mora próximo ao rio, né, que foi totalmente apagada com relação a pelo próprio descaso e omissão dos poderes públicos, do poder público, né, de geração em geração. E ali eu vi um grande potencial para ser trabalhado, principalmente dentro das escolas, porque todo o meu trabalho sempre foi voltado, né, para essa conexão entre a natureza, a arte e a beleza, sempre. E em meus trabalhos eu usava também a poesia, e meu grande mestre sempre foi o Manuel de Barros. Eu fiquei muito triste que logo quando eu cheguei na escola, na primeira escola que eu cheguei, a coordenadora não sabia nem, a orientadora educacional não sabia nem quem era Manuel de Barros. Eu estou há 9 anos no município de Nova Iguaçu e venho desenvolvendo projetos dentro da escola e dentro do território de Nova Iguaçu.
Então nós tivemos, através da interação, né, com o Edson, que é condutor local, que foi imprescindível nesse processo, criou-se a ideia de fazer ações culturais, né? E aí houve distribuição de livros, eu fiz distribuição, doação. Entrei em contato com a SEDAI para a gente poder fazer essa parceria com o projeto Replantando Vidas da SEDAI, um engenheiro que eu já conhecia ali, e a gente começou a criar essa relação de parceria, onde havia doação de mudas. A gente conseguiu através disso fazer a recomposição florestal de grande parte da região. O Edson também, que ficou muito empenhado na questão da estética, né, de plantar ali perto e mudar transformar aquele cenário ali. E a gente pôde fazer isso também junto com as crianças. Então, fomos criando colônia de férias com as crianças, com atividades voltadas para essa questão da natureza, para essa questão voltada para o meio ambiente, para a educação ambiental, porque a educação ambiental não é aquela de plantar árvore, né? A gente se vê toda hora quando é dia, a gente só vê o meio ambiente, a pessoa fura um buraco e planta árvore. Às vezes nem sabe da técnica para poder fazer aquele plantio, porque você tem que colocar um hidrogel ali, você tem que saber o tamanho da muda. Então tem toda essa parte técnica. E pensando nisso, eu cada vez mais busquei esse aprimoramento, né? Não só por eu ser técnica em saneamento, trabalhei 7 anos em empresas voltadas para a área de saneamento, de esgoto, mas também voltadas para questões de você perceber situações culturais e artísticas que você pode ser usada dentro da própria, do próprio território, né? Então, eu fui fazer curso, fui para Paraty, eu fui para interagir com o pessoal aqui do ladinho, que é Itaguaí, que tem um centro lindo mostrando o reaproveitamento de materiais e reciclagens, né? E fui me aprimorar fazendo mais cursos, porque a gente está sempre aprendendo. Eu estou cada vez mais aprendendo. E agora a gente está aí no processo de intermeio da faculdade de gestão ambiental, com muito orgulho, né? E a gente percebe vários processos que acontecem, que não é só fazer um show, não é só você fazer um evento. Existem vários conceitos que vão mexer, que vão influenciar ativamente a população local, né, para que ela desperte esse desejo de cuidar. E a gente tem que falar muito assim da questão do cuidado, né? O que é cuidar? Como que é importante a gente ter isso dentro do nosso cerne, dentro da nossa prática, né? Porque muitas vezes a gente tem uma teoria, mas não tem a prática. Então, a princípio, o que foi feito foi essa mobilização de ir ao encontro das pessoas. Eu percebi que a gente precisava ouvir as histórias das pessoas. Então, o Edson já desenvolvia um trabalho na escola de plantio, né? Dentro das escolas. E eu cheguei para ele, poxa, vamos levar isso para a comunidade, vamos estender isso daí. Foi quando foi criado o projeto Horta em Casa. E a gente ia nas casas das pessoas e levava as mudas para elas. E nesse processo de plantio, onde elas também participavam, a gente levava muda, a gente levava todo o material para ter essa relação da terra. A gente tinha também um processo da escuta, né? E muitos deles falavam, olha, eu me lembrei que meu pai plantava um pé de mamão. E aí a gente vai trazendo esse resgate das memórias da infância, né? E como é importante esse resgate da escuta e da memória da infância, né? Na vida das pessoas que moram principalmente perto de áreas que são áreas de proteção ambiental ou áreas que estão margeadas, né, pelo rio. E eu acho que não só nessas áreas, mas tem que ser dentro das escolas também, né? E a gente começa a escutar essas histórias e nesse processo a gente vai resgatando também a importância desse encantamento, né? E de forma muito sutil desse olhar, né, para a questão da agroecologia, para a questão do cuidado com a terra.
A gente pisa na terra, a gente cospe na terra, mas a gente não tem aquele cuidado que é importante para a questão não só do alimento, mas questão do respeito com a natureza, com o próximo. Então eu sempre trazia mudas de plantinhas para as crianças plantarem nos vasinhos. Às vezes pode ser até uma semente de feijão, para que ali elas produzam dentro delas o cuidado, porque às vezes é um cuidado que não tem nem dentro de casa, né? Um amor, um carinho que não tem, e ela produzindo aquilo dali vai trabalhando dentro da escola. A gente vê esse espaço da escola como um espaço de cuidado, um espaço de criação, de transformação. E eu posso falar isso tranquilamente porque não é uma fala demagoga, né? É uma prática mesmo. Então a gente fala isso porque já viu o resultado, né? E isso a gente percebe que quando existe essa relação com a terra, com o meio ambiente, muda até o comportamento da criança. Né? Uma criança que vem com um comportamento violento, ali ela muda, porque ela chega, eu quero ver como é que está o tamanho da minha plantinha, eu quero cuidar dela, então são esses gestos, né, que ali podem ser trabalhados de multiformas. Ali muitas coisas podem ser tiradas, né? E fora da questão de conteudista, né, com relação aos conceitos matemáticos, enfim, biologia, todos os outros, essa interdisciplinaridade que você pode trabalhar dentro de um simples plantinho, de um caroço, de uma semente de feijão. E aí foi feita essa relação com os moradores começaram a nos ver também como agentes dentro do território, agentes cuidadores, e aí daqui a pouco começaram os telefonemas para, ajuda aqui, tem um gambá. E aí às vezes me ligavam, pegavam um número o meu contato aí, né, entravam em contato com a gente pela página, e a gente ia lá na casa buscar um gambá e entregar no Setas. E a gente começou a fazer esse resgate de jacarés, que até então não era feito, ou era banalizado. Jacaré do papo amarelo, você imagina, você de repente está ali, andando no meio da rua, um monte de filhotinho de jacaré do papo amarelo. Então, eu cada vez mais, aquilo dali me incomodava. Eu falava, gente, como tanta biodiversidade é banalizada e é jogada simplesmente banalizado ou invisibilizado pelo poder público e principalmente pelas escolas. Né? A pessoa fala, eu vi um jacaré, uma capivara entrou na minha casa. E um trabalho tão rico que poderia estar sendo usado, né, dentro das escolas, dentro da sala de aula, que eu não acredito nesse conceito de sala de aula também, mas isso é um assunto para um outro papo. E a gente começou a fazer isso e divulgar, e começou a dar visibilidade, a gente começou a deixar esse terreno sólido, e as pessoas começaram a prestar atenção no Pantanal Iguaçano, que até então não existia. Né? Depois disso, eu comecei a pensar que a gente teria de fazer algo maior, né? Que pudesse realmente mover as pessoas dentro do território. E aí eu pensei em criar um evento, né, em que as pessoas pudessem ouvir histórias e pudessem assistir um cinema de pessoas do local, que foi do Mourão, que é um cineasta de curta, que produz curtas, que é de Nova Iguaçu. E a gente fez uma grande apresentação com doação de mudas, com poesia de Manuel de Barros, com lambe-lambe, com a participação. Eu entrei em contato com a Mônica Verdun, que ela é responsável pelo coletivo Baixada Literária. E aí a gente entrou em contato com a Baixada Literária. Eu falei, eu quero fazer um espaço do Manuel de Barros aqui. E falar nisso a gente vai concretizar de novo, porque com a pandemia a gente teve que se adaptar. E a gente construiu um espaço, né, de leitura Manuel de Barros. Ali eu ganhei mais de 2.000 livros da biblioteca de Campo Grande, de doações. E por a gente não ter um espaço adequado, eu tive que doar rapidamente aqueles livros para que eles não ficassem
mofados ou eles não estragassem, porque eu não tinha onde guardar 2.000 livros dentro das condições que deveriam ser. Mas foi bom porque eu consegui higienizar, escolher os livros de animais, juntamente em parceria com a SEDAI, e doar essas mudas. Né? As pessoas iam lá, se cadastravam, deixavam o endereço, e a gente ia, tive ajuda também de um amigo meu que emprestou o carro dele para a gente ir nas casas e entregar essas mudas. E as pessoas começaram a se conectar com essa ideia, a se conectar com esse pensamento. Né? A princípio, quando eu cheguei lá, a grande questão que eu vi foi a questão dos pescadores, que eles não tinham identidade. E eu coloquei muita pilha mesmo para que eles se institucionalizassem, né, para que eles cobrassem uma audiência pública, para que as pessoas, o INEA ou qualquer prefeitura, quem fosse, chegasse lá e desse uma explicação, não simplesmente chegasse e não explicasse por que estavam ali, né, porque o território era deles. E aí começou esse processo de pertencimento, né? Então, tudo teria de ser feito com diálogo, que até então eles eram invisibilizados, né? Ninguém parava para ouvir pescador, ninguém parava para ouvir mulher, principalmente, né? Porque até então eu fui a única mulher ali que comecei a estar dentro desse processo. Eu falo mais precisamente dentro do território. Você vai ver várias fotos aí, só tinha eu lá no meio do território e homens, né? Passei por muito preconceito, mas eu já sabia que isso ia acontecer, até por uma questão cultural, ideológica, né? Mas surtiu o efeito, que eles conseguiram se institucionalizar, independente de como foi, né? De onde veio a ajuda. Mas hoje em dia eles têm voz, né? Hoje em dia eles podem chegar e participar de uma audiência pública como uma representatividade legal, que até então não existia. A gente está falando aí de um local que existe há muitos anos. Aí sempre existiu, mas as pessoas eram invisibilizadas. Era um olhar geográfico, né? Via-se o território, mas não percebia-se a territorialidade, né? O potencial das pessoas que ali existiam. E a partir dali, desse processo de interação, eu comecei a conhecer mulheres, né, que desempenhavam um bom trabalho com relação ao artesanato e que estavam totalmente invisibilizadas, né? E também mulheres de pescadores. E a gente percebe que 80% das mulheres que estão ali são as provedoras das casas, das famílias. Elas que têm que prover o sustento, porque a maioria dos homens, eles tinham mais de uma família. Então, a questão do território, de não ter uma escola próxima, não ter escola, para elas darem continuidade ao ensino, ao aprendizado delas, né? Não tem um ensino médio próximo, não tem creche próxima ali a elas. Elas têm que andar ou pegar uma condução muito longe para poder pensar em trabalhar. Eu vi elas totalmente ilhadas ali e eu comecei a pensar o que poderia ser feito para poder fazer esse resgate de mulheres. E aí eu chamei um amigo meu que trabalha voltado para a violência de mulheres, que é o Jean Anderson, né, um advogado, e a gente chamou algumas advogadas, assistentes sociais, a gente fez um trabalho de roda de conversa, onde elas falavam sobre a questão da independência, da dependência dos maridos, da violência que elas sofrem. E a gente conseguiu fechar um núcleo dentro de Lagoinha, um núcleo chamado Coletivo Mulheres de Lagoinha, né? E eu lá no processo disso, eu comecei a ver, gente, morria crianças afogadas, as crianças morriam, aquilo dali era banalizado, né? Morreu uma criança afogada. Aquilo dali não tocava nas pessoas como um sentimento de cuidado. Oi, Valnei, tudo bem? Com um sentimento de cuidado, um sentimento de que aquelas crianças ali também faziam parte daquele território. Aquelas crianças faziam parte daquele processo. Então, eu falei, não, vamos... morreu um, depois morreu dois. Eu falei assim, nunca aconteceu isso? Eu falei, E aí eu tenho um amigo meu também, parceiro, que é o Mike.
eu chamei o Mike para a gente fazer placas indicativas de cuidado. Né? Gente, isso não é de agora. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Essas mortes sempre aconteceram. Só que nunca houve uma mobilização da população com relação a esses acontecimentos. Né? Nunca houve. Então, dentro desse processo, eu pedi para que o Mike fizesse algumas faixas, né, para divulgar, para poder sinalizar as áreas de perigo do rio. Porque nem sinalização do local existe. Né? Não existe a sinalização de que existe o Pantanal Iguaçuano, que ali é uma área de proteção ambiental. Não existem sinalizações de escolas na região, placas indicando onde é a escola. Eles são totalmente invisibilizados. Então eu falei, vamos começar um movimento de dar luz, de dar voz a essas pessoas. Né? Vamos começar um movimento de dar voz, de dar esperança, de dar sonhos para essas pessoas, para que elas possam acreditar no potencial do território, né? E no potencial do que é Lagoinha e Nova Iguaçu. Né? Porque a Lagoinha não é o final do mundo, na realidade ela é o início de Nova Iguaçu. Quando a gente pensa em Nova Iguaçu, o próprio nome diz que é um grande rio. Então não tem como falar de Nova Iguaçu sem falar no rio. Né? E aí, mas como trazer significado desse rio para a população? Como produzir um encantamento desse rio dentro de uma comunidade que está já cega, desesperançada, né? e ativada pela violência. Então vamos levar cultura, vamos levar encantamento, vamos levar sonhos para as pessoas. E é um coletivo de pessoas, foram muitas pessoas parceiras nesse processo, muitos amigos meus. E aí eu comecei a entender a minha jornada, porque todas as pessoas que eu conheci no meu caminho, elas tinham um papel muito importante no desenvolvimento desse projeto e desse link com as pessoas. E depois disso, aí começamos a fazer a mobilização das mulheres, que é o Coletivo Mulheres de Lagoinha, e aí fizemos a colônia de férias para as crianças, com amigos meus também, que foi o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Jesus. Mas é um poeta que me acompanhava já no meu projeto da Poesia em Trânsito, do Poesia em Trânsito. E fomos para a rádio, eu fiz contato com o Nelson da rádio lá de Nova Iguaçu, e a gente começou a Rádio Tropical AM, tá? E a gente começou a se apresentar lá, conheci o Moisés, que foi o meu motorista de Uber, que virou um amigo, que começou a tocar junto conosco e fazer parte desse movimento. Na realidade, foi uma grande conexão de pessoas e de mentes, de realidades, que produziu toda essa criação que vocês veem hoje como o Pantanal Iguaçuano. Então, fizemos a feira. Primeiro veio a ideia de fazer a bike, ecobike, né? Que na época eu não sabia que o ligeirinho, existia o ligeirinho. Quem era o de ligeirinho? Aí ele entrou em contato e falou, nossa, você está pegando o meu nome, ecobike. É meu nome. E eu nem sabia. Ele, como você não sabe, ecobike existe? Eu falei, gente, eu não sabia. E ele falando que ia processar, que não sei o quê. Acabou que a gente conseguiu resolver tudo isso. Nós nos tornamos hoje grandes amigos, né? E trabalhamos, somos parceiros mesmo com relação a tudo que a gente está criando dentro do território. E aí, junto com o apoio do condutor local, Edson Monteiro, aí ele foi fazendo o trajeto. E a gente pensando na questão do conceito de trilhas interpretativas, lembrando que tudo que a gente faz é com muito estudo, muito conceito. A gente analisa, vê qual é o melhor dia para a gente fazer essa trilha. Não, Lagoinha fica em Nova Iguaçu, não é Mato Grosso, não. Nova Iguaçu é um Pantanal iguaçuano. Então foi tudo muito pensado e a gente criou essa trilha interpretativa com plaquinhas. Vamos fazer placas,
com sinalização, vamos dar um conceito, explicar, não é só uma trilha. A gente vai explicar o que acontece aqui, qual é a biodiversidade, e começar a produzir a consciência crítica do território, né, para as pessoas entenderem o que é o território, qual o papel delas lá, o que elas estão fazendo ali. Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Valnei, é no Rio de Janeiro. E a gente criou essa trilha interpretativa, mas baseado no conceito também de turismo de bases comunitárias. Então, mais uma ação de pertencimento aí, e de que eu falo é de estudo, não é feito a moda sem pensar, né? E eu, como professora do território, eu sei da responsabilidade que né, a gente está criando qualquer coisa, né, qualquer ação dentro de um território. E a gente tem esse objetivo muito claro. Depois da gente ter criado, a gente começou, o Ligeirinho trouxe o grupo dele, a gente foram mais de 200 ciclistas, e a gente fornecia café da manhã, demos uma parada por causa de um descanso, que as pessoas precisam também descansar, mas nós fizemos, se eu não me engano, foram 4 pedaladas, 4 trilhas e pedaladas espaçadas, né? Nós fizemos café da manhã, teve entrega de certificado, sabe? Teve filmagem, e sem apoio financeiro de nenhuma instituição e de nenhum órgão público. Nós tivemos apoio de amigos, vendíamos camisas, já fiz rifa para poder conseguir apoio, para a gente poder conseguir produzir, né? Depois a gente pegou, depois dessa questão da trilha, eu pensei em fazer uma feira de artesanato na região. Aí durante a trilha, eu entrei em contato com algumas pessoas que produziam. Nossa primeira trilha, nossa primeira pedalada, só tiveram duas apresentações de artesanato ali. E eu coloquei eu continuei, persisti. Falei, não, a gente vai conseguir. Na segunda, a gente já tinha 16 mulheres trabalhando com artesanato. Na terceira vez, nós já tínhamos 32 pessoas trabalhando com artesanato. Na quarta vez, foram 46 pessoas trabalhando com artesanato em dia de chuva. Choveu, não tinha como a gente adiar, porque senão a gente não ia fazer mais, porque eu não ia bater os dias. Foram 46 mulheres, né, que fazem artesanato sustentável dentro do território. E aí, dentro dessa produção que a gente fez, nós fizemos também ações para crianças. Ai, que bacana, Angra é ótimo. Angra também está dentro da Baixada, né? Faz parte desse complexo, né? Da Baixada. Muito bom. E todos nós voltados para essa questão do meio ambiente, né? Da consciência. E a gente pode ajudar muitas mulheres de Lagoinha, que as mulheres começaram a produzir doces regionais, mamão que tem ali, a manga, goiaba, abóbora, tudo da região para poder gerar uma renda para elas. Então foi um dia para ajudá-las. Para quem plantava mudinha também, de morango, plantava mudinha de qualquer outra plantinha, começou a participar da nossa ação e começou a ter alguma renda para ajudar na família, porque, como eu falei, a maioria das mulheres ali são as responsáveis, né, pelo sustento das suas famílias.
Depois dessa ação que a gente fez, continuava a ação dentro do território de Lagoinha, só com mulheres, né? Então a gente fez doações também. Nessas pedaladas a gente nós fazemos, né, a coleta de alimentos para distribuir para a população. Nós fazemos, proporcionamos assim esse diálogo, né, com a questão do meio ambiente, porque tem intervenções. Nós tivemos uma intervenção de uma oca geodésica, em que um aluno de engenharia florestal construiu uma oca geodésica ali, e a gente foi fazendo, na realidade, ali. Foi algo que para as pessoas pensarem, né? O bambu foi feito ali, foi construído aquele brinquedo ali. E a gente viu quem ajudou, a gente começou a refletir, propôs uma reflexão sobre o processo de construção e de criação, né? Tudo começa de uma pessoa. Tudo começa por uma pessoa. E dessa ação pode ser algo pequenininho, mas no final todo mundo se beneficia, né? Esse pensamento que a gente tem que ter dentro da gente, né? E não ficar esperando muita coisa não, porque na natureza nada é durável, né? As coisas precisam morrer para poder se transformar. As coisas precisam morrer para transformar. Então, todos nós precisamos morrer um pouquinho, né? São insights assim que a gente vai tendo para poder trabalhar dentro de um território. Eu não sei se eu falei tudo, falei das doações, a gente fala das reuniões com as mulheres, a gente começou a fazer também, eu comecei a fazer, vamos criar um bazar sustentável, né, onde as roupas a gente colocava para usar, para a gente doar, não foi vender, um grande dia com chá, com um café, em que as mulheres interagiam e tinham acesso a essas doações, que não era algo, não ganhava aquela característica de como coitados, e sim como algo, como cuidado, né? Porque ali elas estão fazendo o que elas estão fazendo, cuidando também do meio ambiente, e a gente está ali num momento de alegria, vamos ver qual roupa que ficou melhor uma na outra, um momento descontraído, não é aquela coisa, né, de meu Deus, não, e principalmente de união, processo de troca, de união. Dito isso, não só isso, que mais que nós fizemos muitas coisas ali. Foi café, foi doações de quentinha, doações para crianças de brinquedos, que mais? Também as trilhas, as trilhas que nós fazíamos, resgate de animais. Valnei, não fica em Lagoinha de São Paulo, não. Tem Lagoinha também em Niterói, mas essa região de Lagoinha é em Nova Iguaçu. Tá? E aí tem um pessoal ribeirinho, quase que eu ia esquecendo. Dessa última vez agora, nós conseguimos ir até a Alerj, né? Nós fomos lá na Alerj, agora como o coletivo de mulheres, e tivemos voz dentro de uma audiência pública, que até então nós não tínhamos voz, e ali a gente pôde interagir e solicitar, né? Participar, entender as ações políticas que estão acontecendo dentro do território, principalmente com relação ao valor que veio agora, que chegou agora com a venda da SEDAI, né, com esse leilão que houve, que é voltado todo para o saneamento, que não chega na região. A região, além de não ter sinalização, de não existir, a região também não tem nenhum saneamento. Então, o povo é invisibilizado, as mortes de crianças também sempre foram banalizadas. E eu comecei a observar essas questões e falei assim, não, vamos trabalhar em função disso daí, para a gente poder, primeiro, dar voz, dar luz e voz, iluminar as ações ali, para que elas tenham autonomia, para que elas possam brigar por conta própria, para que elas tenham ferramentas para que elas possam lutar. E eu acho que é isso que está acontecendo agora, né? Que elas estão tendo autonomia e independência de elas lutarem e terem voz, né? E aí chamei também um amigo meu, que
que é o Geraldo Bastos, que é um professor doutorando lá da UFRJ, que trabalha só com essas questões de ancestralidade da mulher, de resgate desse ancestral feminino, dessa ancestralidade feminina, por que é importante, né? E com as bezendeiras, ele fala sobre as bezendeiras, e aí nós fomos fazer um xarope, né? Um xarope fortificante. E fomos lá ali naquele momento recolher algumas ervas, e ele foi explicando o significado de cada planta, de cada erva ali, para a gente poder fazer o tal xarope. Colocamos as crianças experimentaram o xarope, ele trouxe a mãe dele, teve um debate antes de tudo, e a gente resgatar também essa conexão com o sagrado feminino, né? Que isso independe de religião, independe de qualquer filosofia que você tenha, né? É algo que a gente tem perdido, esse encantamento, essa linha de ligação, de conexão. Depois do xarope que nós fizemos, cada mulher levou para casa um vidro de xarope, e cada mulher trouxe uma erva também. Eu levei, todo mundo levou uma erva, e lá na hora assim ele foi colhendo também, que tinha lá no mato, plantas que são consideradas plantas de mato. Então, esses tipos de conceito que a gente precisa resgatar, a gente precisa ter dentro da gente, de valorização do território, de valorização dos mais velhos, de cuidado com a terra, de cuidado com o meio ambiente, que a gente precisa resgatar. E isso não precisa dizer que as pessoas falam, eu estou plantando, simplesmente cavar um buraco, plantar uma muda e dizer que estou trabalhando com educação ambiental. Não, tem muita coisa envolvida nisso daí, né? E logo após também teve a vazante do rio, e eu mobilizei também algumas pessoas, fiz contato, parceria com a Universidade Rural, a professora Consuelo, isso, muito bem, Valnei, resgatar essas tradições. Exatamente, não é só questão de se perder no tempo, é porque ela é essencial, ela é imprescindível para que a gente consiga lidar nos dias de hoje com a nossa sobrevivência. Isso significa a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra. E a gente perdeu isso com o capitalismo, né? O capitalismo que está também dentro da educação, né? Nosso ensino é totalmente capitalista, a gente não pensa nessas questões, e aí tem produzido isso, essa destruição. Nós nos tornamos destruidores da terra, porque nós nos perdemos da nossa ancestralidade. A gente esqueceu de onde nós viemos, por que estamos aqui, aonde estamos, primeiro assim, de onde nós viemos, aonde estamos e qual o nosso objetivo aqui. Então isso tem que estar muito bem claro. Tem gente que está só passando pela vida, né? Tem gente que só passa, mas a gente ter esse resgate da nossa ancestralidade, a gente entender de onde a gente veio, nos dá a maior compreensão do que nós estamos fazendo aqui e da nossa responsabilidade aqui na Terra. Eu penso assim, né? Então, o respeito, o cuidado, tudo isso vem desse resgate, da gente entender quantas pessoas precisaram morrer, lutar, para que hoje eu estivesse aqui tendo voz para falar, entendeu? Por que a gente começar a compreender por que está chovendo, por que determinado animal está agindo assim, por que determinada plantinha está assim, por que eu estou me sentindo assim. Então, é uma questão de autoconhecimento também, né? De resgate, que eu falo, da nossa consciência coletiva e da nossa consciência de estar, né? De quem nós somos. Eu penso assim, né? E eu ajo assim. Tivemos essas ações, a SEDAI sempre faz vazante, eu pensei em a gente fazer uma grande limpeza e aí consegui fazer uma parceria, como eu falei, né, na Universidade Rural, um projeto que existe lá de transformações do material, e com a professora Consuelo, aí tivemos uma ação conjunta, né, eu entrei em contato com o secretário de Turismo e Desenvolvimento, que é o senhor Mário Lopes,
com o pessoal da Enlurb, com o pessoal da Defesa Civil, que até então não existia nenhum tipo de barreira quando tinha a vazante, não existia esse cuidado de deixar o local sinalizado para não entrar. Então, se tivesse criança ali, ela ia ser arrastada. Para quem não sabe, a vazante é quando a SEDAI abre as comportas para poder fazer operação nas máquinas, no maquinário ali deles. Então, eles abrem as comportas, tem que esvaziar, porque ali é um grande reservatório de água. E os peixes ficam todos à vista, e também o lixo que vem sendo trazido de outras áreas de Nova Iguaçu, vai sendo arrastado tudo para lá. Então, a gente conseguiu, também com a empresa Rede Águas, que doou para a gente sacolas de lixo, doou para a gente luva, né, de proteção. E teve matéria no jornal, muitas das nossas ações saíram no jornal também. Quero até agradecer também o Ed, que também faz essa parceria ele tem essa parceria com a mídia, né, de indicar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né, e alguns jornalistas já estão ligados nisso daí. E a gente conseguiu coletar, foi em 2 horas, 200 quilos de lixo. Só que assim, a gente tem que fazer rápido, porque a maré vai enchendo. Ela vai abrindo, ela sobe e desce. Então, 200 quilos de lixo é bastante coisa, né? Fizemos também parceria com uma empresa de reciclagem, Recicla Seropédica, negócio RS, é isso mesmo. Que está localizado em Seropédica, que foi lá, coletou e deu o tratamento, né? Fez essa triagem do lixo que a gente coletou. Então, assim, quero dizer para vocês que é muita coisa, e por isso que eu precisava de um descanso, assim, a gente precisava de um descanso para poder respirar, para poder a gente também não tivemos férias, a gente estava trabalhando 3 anos direto, de janeiro a dezembro direto, 3 anos. Então, por isso que vocês vão ver aí que não tem muita coisa postada, porque é um período mesmo de descanso, é um período de restituição física, conexão com a família, reconexão com a família, né? Então, por isso que eu, com relação a projetos, eu estou dando um tempinho. Mas em breve, quero dizer para vocês que em breve nós vamos ter mais novidades, né? Sempre dentro de um tempo que não é um tempo capitalismo, é dentro do tempo que for necessário, dentro do período que a gente achar que deve, que está todo mundo dentro dessa conexão, porque a gente sabe que vai chegar aí, a gente está entrando num período político e isso acaba interferindo na maneira da gente trabalhar, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que estar bem antenado a essas coisas. Dizer para vocês que quem quiser nos ajudar, quem quiser apoiar o projeto do Coletivo Pantanal Iguaçuano, eu vou deixar o Pix para vocês, se vocês quiserem doar ou quiserem, sei lá, dar uma sugestão, tá? Vocês podem entrar no Pantanal Iguaçuano e deixar uma mensagem, inbox, ou podem escrever aqui embaixo mesmo desse vídeo, tá bom? Se vocês tiverem algum coletivo, algum curso, alguma oficina que vocês queiram, acham que pode ajudar no nosso projeto, a gente não tem apoio de ninguém, assim. A gente está tentando se institucionalizar, mas no momento a gente não está conseguindo recursos para poder fazer isso. E quem quiser ajudar a gente, é só deixar a mensagem aí. A gente tem Pix, a gente também tem a página no YouTube, que é Pantanal Iguaçuano. Vocês vão ver alguns projetos voltados para a educação ambiental, tá bom? Então, e uma retrospectiva que a gente teve desse ano, de 2021. Parece até que a gente está aí há muito tempo, né? Mas a gente está aqui há 3 anos, vai para 4 anos.
e não temos apoio do poder público, não temos apoio de nenhuma instituição, apoio assim que a gente fala que significativo, né? A gente tem parcerias, a gente desenvolve parcerias, mas apoio significativo nós não temos, fazemos com o próprio recurso. Eu até há pouco tempo ainda estava pagando coisas ainda, pra vocês terem uma ideia como é que é, porque é muito dinheiro investido, muito, para a gente poder fazer ficar bonito, como vocês vão ver aí, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos vocês. E obrigada, agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando. Dizer para vocês que realmente não se faz nada sem dinheiro. Não pelo pensamento, porque as pessoas têm esse pensamento capitalista, mas a gente está caminhando com parceiros. Então a gente prefere caminhar com parceiros. Não precisa depositar dinheiro, mas se puder nos apoiar com ideias, com sugestões, com soluções, nós seremos muito gratos, tá bom? Eu estou falando com o Valnei aqui, Instituto de Pesquisa Histórico-Arqueológico de Angra dos Reis. Se quiser, dê uma olhadinha, com certeza vou fazer isso. A gente também tem um plano, né, um projeto de criar um museu vivo, né, na região de Lagoinha, onde vem falando de toda a história, de como foi, de como aconteceu, quem são os atores de lá, da região, os protetores, né, que tem o próprio Edson, que era caçador, ele mesmo, hoje ele é um protetor local, ele é o guia, ele que leva todas as pessoas nos locais, ele leva repórteres, né, e ele tem uma forma muito crítica, né, com relação à poluição que existe ali, e ele dá visibilidade a esse lado bonito, mas também tem um lado, como falo, tem a contrapartida, né? Então a gente tem que ter esse olhar do belo, mas a gente também tem que ter um olhar crítico com relação ao que acontece no local, para que a gente possa também se sinta responsável e agentes de mudança do local, né? A gente tem que ser atores e dessa transformação do local. A gente não pode achar que tudo está lindo, está bonito, sem ter um olhar crítico. Então, a primeira coisa que faz a gente, que nos dá individualidade, é o pensamento. E para a gente pensar, a gente tem que ter o pensar significa ter um olhar crítico. Aqui estamos em um projeto de um museu do mar. Que bacana. Olha, Valnei, eu já estendo o convite para que você venha conhecer o espaço do Pantanal Iguaçuano. Tem rios maravilhosos, tem vários animais, aqui tem até tucunaré. Poucas pessoas conhecem. Quem vê uma foto do Pantanal Iguaçuano acha que está na Amazônia, está em outro lugar, está em outro estado. E aí é muito importante a gente dialogar com pessoas que têm essa experiência direta, né, com o museu, com ideias, para que possam somar conosco. É isso que a gente faz, esse grande encontro, né, de saberes, essa troca de saberes, para que possa nos ajudar e nos dar direções, né? Vamos marcar sim, aí depois no inbox a gente pode estar conversando, a gente troca com telefones, tá bom, Valnei? Vai ser com muita alegria, a gente vai receber, até porque faz parte desse complexo da Baixada Fluminense, você deve saber, né? A Angra, Itaguaí, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, a gente sabe que faz parte desse complexo, né, de municípios que podem estar contribuindo para que as bacias hidrográficas, né, toda a bacia, não só o Pantanal Iguaçuano, mas que todas as bacias a gente consiga produzir uma transformação nas pessoas, né? Porque se a gente se propuser isso, a gente vai conseguir muito mais força e energia para mudar e esperançar, né, como diria o Paulo Freire,
Nós precisamos de esperançar, né? E é isso, tá bom? Ação, a gente precisa de agir, tá bom? Então, a APA Tamoios, eu vou pesquisar, a APA de Tamoios, vou até escrever aqui. APA de Tamoios. Valnei, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, eu estava um pouco sumida, né? E aí eu estou voltando agora, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui. Feliz 2022, né? Para todos vocês. Votem com consciência. Sempre falo assim, né? A gente precisa entender também nosso papel com relação a quem a gente escolhe, qual tipo de governante que a gente coloca, qual tipo de ideologia aquele governante tem ou aquele partido tem, se aquilo dali vai beneficiar a sua comunidade, vai beneficiar a você, a sua família, não só você sozinho, mas toda a sua comunidade. Você não pode pensar em você só, né? Não venda seu voto. E eu estou falando isso porque a gente sabe que está entrando agora no processo político, eleitoreiro, e a gente precisa começar a ter essa mudança, essa transformação de pensamento também, né? Ah, legal, Valnei. Olha, Valnei, não é de agora não, né? A gente, principalmente dentro das escolas, porque nem tudo eu consegui colocar aqui, porque eu tenho uma outra página que se chama assim, Daniela Martins, professora e aprendiz. E a gente vem realizando muita coisa voltada para a questão do meio ambiente dentro das escolas, né? Voltado para a educação ambiental. Educação ambiental sem precisar dizer que é educação ambiental, assim, né? Precisa. E porque esse pensamento da educação ambiental é importante porque ela proporciona esse questionamento, esse olhar de cuidado com o outro, esse senso crítico, esse olhar de encantamento com o meio ambiente e respeito com as pessoas, sabe? Essa questão do tempo também, que a gente vê, saber respeitar o tempo, não é o tempo só cronológico, é o tempo psicológico também que existe. É o tempo daquela plantinha. Tudo isso a gente começa a trabalhar, mas não dá para explicar aqui agora, né? Isso não tem como eu passar assim agora. Então, muito obrigada a vocês. Um grande beijo. Espero que vocês continuem nos acompanhando aí. Tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus.